E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Adivinha por que o Japão e o COI não querem cancelar os Jogos Olímpicos? O cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio custaria ao Japão 17 bilhões de dólares. O cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio nesse verão custaria ao Japão cerca de 1,81 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 17 bilhões de dólares. Uma estimativa do Instituto de Pesquisa mostrou na terça-feira, enquanto o Japão se esforça para conter as infecções por coronavírus, com um grande evento esportivo agora a apenas 2 meses de distância. O Nomura Research Institute alerta para uma perda econômica ainda maior se o novo estado de emergência for declarado para lidar com outro aumento nos casos de coronavírus, depois que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio forem realizadas conforme o programado. Mesmo se os jogos forem cancelados, a perda econômica será menor do que o dano causado por um estado de emergência. Takahide Kyuchi, economista executivo do Nomura Research Institute, disse: se os Jogos de Tóquio no final de julho forem realizados sem espectadores, isso resultará em 1,66 trilhão de ienes em benefícios econômicos, cerca de 146,8 bilhões de ienes a menos do que se fosse realizado com espectadores domésticos, de acordo com o Instituto. Então já deu para vocês terem ideia que o Japão ia ganhar muito, ia ou vai, né? Porque eu falo assim porque o Japão ainda não decidiu se vai deixar os residentes japoneses assistir os Jogos Olímpicos ao vivo ou não. Tá? Então está nesse impasse ainda. Acho que eles estão ganhando tempo para ver o que vai dar. Mas de qualquer maneira eles não decidiram ainda. A única coisa que eles decidiram foi sem espectadores estrangeiros. Tá? Então as pessoas não podem viajar para cá para assistir os Jogos Olímpicos, no caso de turismo. Claro que o Japão tem aquele visto de circunstâncias especiais, e nessas circunstâncias especiais está previsto para chegar 70 a 80 mil pessoas aqui no Japão. Então já viu a nhaca que vai dar isso, né? Mas continuando. Pesquisas da mídia apontaram para um público japonês preocupado com a pandemia. Quase 60% dos entrevistados em uma pesquisa em meados de maio disseram que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio deveriam ser canceladas. Eu também concordo com isso, tá? A minha opinião é que deveria ser cancelado. Até porque tá essa situação toda, fazendo estado de emergência atrás de estado de emergência. Os hospitais ainda meio que estrangulados, né? No caso assim, o sistema médico do Japão. Vão querer trazer mais de 70 a 80 mil pessoas para o Japão. O que vai dar disso? Tá. Você não está tendo nem espaço para nós aqui dentro, como é que se fala assim, na parte médica. Partes do Japão, especialmente áreas populosas como Tóquio e Osaka, atingidas pelo ressurgimento de casos de coronavírus, foram colocados sob um novo estado de emergência. O lançamento da vacina no país vem ganhando impulso, mas ainda está atrás de outros países avançados, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, onde sinais de alguma normalidade surgiram. Na segunda-feira, os Estados Unidos aconselharam seus cidadãos a não visitar o Japão devido à crise do coronavírus, elevando o alerta de viagens para o nível mais alto de 4, enquanto as autoridades do governo japonês minimizaram o impacto. Sonha. O estado de emergência do Japão, que visa aliviar a pressão sobre os hospitais que tratam pacientes nas áreas afetadas, não envolve medidas rígidas de bloqueio semelhantes às das Grã-Bretanha ou de outros países, no caso o famoso lockdown. O Japão ele faz o estado de emergência, ele não faz lockdown. Tá? Até a única vez que teve um estado de emergência muito parecido com um lockdown foi o primeiro, quando o Shinzo Abe colocou ali. Mas ainda assim, né, como na Constituição japonesa proíbe, né, dos governantes de proibir as pessoas de ir e vir, então eles não podem obrigar as pessoas a ficarem em casa, mas eles podem pedir para as pessoas ficarem em casa, o que é diferente. Tá? Por isso que o Japão mudou, né, no princípio do ano, um pouco das suas leis. Por quê? Já que ele tem que pedir, e se as pessoas não cumprirem, e ele não pode proibir as pessoas de saírem, o que eles fazem? Multa!
tá? Então eles vão multando aqui, eles vão multando ali, meio que para coibir as pessoas, né, no seu ir e vir, entre aspas, tá? Falou entre aspas, por quê? As pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas têm que voltar para casa, têm seus negócios, etc. Tanto que eles estão, entre aspas, mandando quem está em estado de emergência, claro, assim, os estados que estão em estado de emergência, a fecharem os estabelecimentos que não se recusarem a não vender bebida alcoólica. Então, aquela velha história assim, não pode vender bebida alcoólica. Se o estabelecimento se recusar a parar de vender, ele tem que fechar as portas por tempo indeterminado. Como assim tempo indeterminado? Porque não se sabe quando vai acabar o estado de emergência. Até porque o governo está sinalizando que ele vai estender o estado de emergência. Então os restaurantes que estão de portas fechadas, por exemplo, porque não querem parar de vender álcool, não se sabe quando vão abrir. Tá certo? Então você vê o caos que vai gerar no Japão economicamente falando. Mas continuando. Com base de cálculos de Kyuchi, a primeira declaração de emergência na primavera de 2020 resultou uma perda econômica de cerca de 6,4 trilhões de ienes. E a segunda, entre janeiro e março, 6,3 trilhões de ienes. Olha, só vou levantar um ponto aqui. O primeiro estado de emergência durou um mês. Tá? O Shinzo Abe falou assim, fecha tudo, só vai ficar serviço essencial. Um mês, 6,4 trilhões de ienes. Esse do Suga, o segundo, durou 2 meses e meio, 6,3 trilhões de ienes. Então, olha só as diferenças. Né? A declaração atual, que começou no final de abril, provavelmente levará a uma perda de 1,9 trilhões de ienes, com a quantia provavelmente aumentando se o governo decidir prorrogá-la além do prazo do dia 31 de maio. Então você vê que os outros foram 6 trilhões e esse vai ser 1 trilhão, quase 2 trilhões. Olha só. Eu suponho que vai ser mais, tá? Até porque nos outros estados de emergência eles não proibiam as lojas de fechar, né? Dessa vez houve shoppings fechados, patincos fechados, lojas de departamentos fechadas, restaurantes fechados, bares fechados. Então foi muito maior. Claro que o prazo está sendo muito menor, contando que vai ser até o dia 31 de maio. Caso estenda, esse troço vai piorar, com certeza. Essas estimativas sugerem que a decisão da realização dos jogos ou não, bem como limitar espectadores, deve ser tomada com base no impacto sobre os riscos de infecção e não do ponto de vista de perda econômica, disse Kyuchi, ex-membro do Conselho de Políticas do Banco do Japão. A economia japonesa enfrenta o risco de outra contração no trimestre de abril a junho, depois de ter encolhido 5,1% real anualizado nos primeiros 3 meses de 2021. E se o governo soltar aquela ajuda que ele já vem sinalizando, no caso aquela doação de dinheiro, está mais ou menos com uma reserva de 50 bilhões de ienes. Então o que você acha que vai dar com a economia do Japão, no caso assim, anualizado? Porque muita gente não vai gastar esse dinheiro. Claro que muita gente vai fazer o pagamento de impostos, porque a época que eles estão querendo soltar essa ajuda é bem na época de pagamento do imposto. Então esse dinheiro, uma boa parte, ele vai voltar. Mas tem muita gente que não. Tá? Muita gente não paga esses impostos. Então esse dinheiro vai ficar dependendo na reserva. E aí? Né? De qualquer maneira, né? Até porque eu tenho esse vídeo, tá? Já gravado, já está no ar. Que o governo japonês sinalizou que vai dar uma ajuda. Se vai soltar mesmo, só Deus sabe. Tá? Mas de qualquer maneira ele está sinalizando. Né? Aí lá, quem quiser dar uma conferida no vídeo, ver o que eu falo lá, tá? Não vou repetir aqui para não estender muito o vídeo. Na semana passada, John Coates, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse que as Olimpíadas de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto, deveriam ser realizadas, mesmo se a capital japonesa permanecesse em estado de emergência. Então você vê que o COI, ele está pouco, desculpa vou usar o termo, pouco se fudendo o que vai acontecer com o Japão.
Por que eu falo isso? Porque o COI ele vai ganhar com sistema de transmissão. Tudo que for televisionado que a gente fala assim, que for passado via internet, na televisão, TV a cabo e etc., canais pagos, o COI vai ganhar com essa transmissão. Então o COI está pouco se fudendo, porque vai acontecer com o Japão, desde que ele ganhe o dele. Tá? Diferente do Japão, que não vai ganhar um puto com a parte televisionada. Ele vai ganhar com os espectadores. Então, se o Japão não liberar os espectadores para assistir as Olimpíadas, o prejuízo vai ser enorme. Porque ele vai tirar dinheiro da onde? Ele vai ganhar dinheiro como com as Olimpíadas? Ele não vai ganhar dinheiro. E aí? Como é que vai falar? Vai falar, mas japoneses, as pessoas que vêm para o Japão vão fazer a economia circular. Até que ponto? Eu falo assim, até que ponto, por quê? Porque o governo vai dar ajuda para esses atletas, vai dar subsistência que a gente fala assim, parte de alimentação e etc. Tanto que você vê que as Olimpíadas, eles estão pedindo voluntários médicos, voluntários para trabalhar nos Jogos Olímpicos, então, para não ter gastos. E aí? Da onde que vai tirar mais dinheiro? Vai sair da onde? Da população japonesa. Aí nessa brincadeira de ficar ajudando os atletas, até porque você vê que tem os prédios das vilas olímpicas, como é que se diz, aqui do Japão. Você acha que o Japão não vai dar alimentação para esse povo? Você acha que esse povo vai vir para cá e não vai ganhar uma comidinha assim? Lógico que vai, pô. Ledo engana que eles vai vir para cá só para disputar e vai ter que arcar com todas as despesas. Ó. Então, nessa brincadeira toda, só Deus sabe o que vai dar. Eu falo isso porque tem muita coisa que acaba não saindo assim na mídia diretamente, até porque para evitar mais discussão, né? Mais discussão que fala assim, mais perda de popularidade pro Suga. Só que uma mídia aqui, uma mídia ali, ela sorrateiramente vai soltando. As mídias, de forma muito sorrateira, elas vão soltando as informações assim. Não solta assim, papuf, né? Até para poder dar aquela desviada assim do governo. Só que na hora que o governo percebe, a bomba já bateu. A mídia aqui do Japão é assim, diferente da mídia brasileira, da mídia ocidental que já quer escancarar tudo. Determinados assuntos aqui no Japão eles vão jogando assim, de forma bem aleatória, assim, bem devagarzinho, assim, né, na rede nacional, assim, bem assim, tipo assim, aqueles trechos de 2 minutos, 3 minutos, assim, coisa bem rápida. Só que ao longo do tempo eles vão soltando uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E nisso quem assiste a televisão vai vendo e vai pegando, né? Quem presta atenção nessa brincadeira toda, é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.